Olá, o Brasil tem uma população carcerária de mais de 500 mil presos. 44% dessa população são de presos provisoriamente, presídios lotados e um sistema que não recupera o apenado. Um outro ponto polêmico é o novo Código de Processo Penal, cujo projeto está no Senado parado sem previsão de votação. No programa de hoje, nós estamos recebendo o professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Salo de Carvalho, que é autor de 5 obras e doutor pela Universidade Federal do Paraná. Professor, um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Professor, nós temos uma situação complexa no Brasil, né? Mais de 500 mil presos, 44% desta população é presa provisoriamente e também uma grande sensação de impunidade e pedido de mais prisões. Exato. Rogério, eu acho que esse é um grande paradoxo que nós vivemos atualmente, né? Porque a gente costuma ouvir, e isso está no meio da população, esse discurso, que é um discurso da impunidade, que ninguém vai preso, que o nosso sistema não funciona, que as instituições não funcionam, mas ao mesmo tempo, nos últimos 10 anos, nós temos visto um crescimento absurdo do sistema carcerário. Para teres uma ideia, esse número de 500 mil presos atual, né, provavelmente hoje já superamos esses 500 dia a dia, mil. Né? Exato. Em 1994, a população carcerária do Brasil era 89 mil presos. Nós tivemos um salto de 89 mil presos para 500 mil presos nesse intervalo de 15 anos. Ou seja, isso primeiro diz alguma coisa, né? Nós temos que saber interpretar esses dados. Ou seja, se nós tivemos esse aumento brutal, isso é reflexo de que, primeiro, as instituições, bem ou mal, estão funcionando. A polícia está prendendo as pessoas que estão praticando o delito. Os promotores estão denunciando essas pessoas, os juízes estão julgando e condenando essas pessoas. Então isso é um dado que é interessante perceber, e é um dado da realidade que é inquestionável, para que as pessoas comecem a questionar um pouco efetivamente esse discurso da impunidade. Claro que esse discurso da impunidade está muito mais vinculado a um determinado tipo de crime, e algumas pessoas que efetivamente acabam sendo imunizadas pelo sistema. Mas quando se fala em reforma, é sempre interessante ter presente isso, de que nós não vivemos numa anomia, uma ausência total de normas, que o judiciário não funciona, que o Ministério Público não funciona. Não, as nossas instituições elas têm funcionado e, inclusive, o nosso sistema não está comportando o resultado que as instituições estão tendo, que é efetivamente dessa hiperpopulação carcerária que nós vivemos. E se todos os mandatos fossem cumpridos, né, professor, aí precisaria o quê? Triplicar a capacidade? Daí seria simplesmente o caos. Nós já não temos espaço para todos, nós temos déficits que beiram em torno dos 40% de vagas prisionais, e nós temos também um número de mandados de prisão a cumprir muito grande, que é praticamente metade do número de presos que nós temos hoje. Então, se nós efetivamente pensássemos num discurso de eficiência total em relação a isso, o nosso sistema não comportaria. E daí um outro dado, Rogério, que é interessante ver também, que eu acho interessante perceber, que eu acho que agrega um pouco nesse discurso da impunidade, é que junto com esses 500 mil presos no Brasil, nós temos hoje quase 600 mil pessoas cumprindo penas alternativas. Penas ou medidas alternativas. E a lei das medidas alternativas, que trata dos juizados especiais criminais, que trata de transação penal, composição civil e suspensão condicional do processo, é de 1995. E a lei das penas alternativas, o sujeito que é condenado à prisão e tem a pena substituída, por exemplo, por prestação de serviço à comunidade, a lei é de 98. Então, se a gente fizesse um rápido exercício de reflexão sobre isso, nós tínhamos em 94 89 mil presos e 100 pena alternativa no Brasil. De 94 até 2011, nós subimos de 90 mil presos para 500 mil presos e mais 500 mil pessoas, no mínimo, beirando aos 600 mil, de penas alternativas e medidas alternativas sendo cumpridas. Ou seja, nós ultrapassamos 1 milhão de pessoas sob o controle da justiça penal no Brasil.
né? E, assim, até para o ouvinte, né, conferir esses dados, Sim, né, porque claro. Né, é só entrar no site do Ministério da Justiça, né, mj.gov.br, se não me engano, né, no Departamento Penitenciário, no DEPEN, esses dados estão ali para ser interpretados. São dados públicos, né, que estão à disposição e que refletem isso. Então, isso diz muito da falsidade, um pouco que é, né, e até, eu diria, de uma certa manipulação do discurso em relação à questão da impunidade, que só gera respostas penais de enrijecimento dos sistemas e que efetivamente a gente não consegue trabalhar com algumas perspectivas de aumentar penas alternativas, de estabelecer alguns critérios mais rígidos para processamento, de tirar certas imunidades de determinadas classes, né, sobretudo de colarinho branco, agentes políticos, né, para que essas pessoas também se submetam, mas ao mesmo tempo diminuir a incidência do sistema penal em crimes de menor lesividade. Enfim, é um cenário, né, que esse discurso da impunidade não auxilia muito. Professor Saulo, por que é tão alto esse índice? 44% das prisões são prisões provisórias. Esse é um dado bastante assustador, né? Claro que, assim, dos estudos de direito comparado, dá para perceber, nos países da América Latina, a média de presos provisórios é em torno de 30%. No Rio Grande do Sul é em torno de 30% também. No Brasil nós temos estados, né, sobretudo alguns estados do Nordeste, que são patológicos, que 60% da população prisional são de pessoas que não foram condenadas ainda. Esse é um número muito alto. Tem delegacias abarrotadas de presos. Abarrotadas de presos e pessoas que estão há 2, 3, 4 anos sem serem sentenciadas, né? Então, esse é um dos problemas, assim, que efetivamente devem ser enfrentados urgentemente, né? E daí, tu mencionaste no início, né, as tentativas de reforma do Código de Processo Penal, né, para criar alternativas, como a gente teve as alternativas à pena de prisão, com a lei das penas alternativas, um dos grandes temas que o novo projeto de Código de Processo Penal traz são alternativas à prisão processual, a essa prisão antes da sentença penal transitada em julgado. Porque o que deveria ser uma exceção, né, acaba hoje sendo quase uma regra no processo. O senhor considera que é um exagero? Acho que é um exagero. Tem estudos muito sérios que apontam, né, uma banalização do uso da prisão cautelar, né, um uso da prisão cautelar não efetivamente como necessidade processual, mas quase como antecipação de pena, sobretudo em casos mais, digamos assim, espetaculares. Eu diria assim, um uso quase que, em determinados casos, sensacionalista da prisão provisória. Acaba dando uma resposta imediata, passando... Como uma tentativa de... E daí olha só como os problemas eles se acumulam, né? Então a gente tem um discurso de impunidade que é muito divulgado, né, que é muito proliferado, que não necessariamente corresponde com a realidade, e daí, para enfrentar essa impunidade, a resposta que se vê é mais pena, né? E mais pena antecipada, e o que gera essa situação que... é uma situação insustentável. Em 2001 e 2002, eu fui presidente do Conselho Penitenciário aqui do Rio Grande do Sul. Né? E eu lembro que, na época, quando o Presídio Central de Porto Alegre chegava a 2.000 presos, nós ficávamos apavorados no Conselho. Né? Nós nos reuníamos com as autoridades da execução penal e a gente dizia, olha, não tem condições, isso vai estourar, não, é impossível manter. Hoje nós temos 5.000 pessoas, né? E talvez até com menos vagas por força de interdições de algumas alas, né? Ou seja, essa é uma questão, é um dos problemas talvez mais sérios de segurança pública que nós temos no Brasil, é a questão prisional. E é um problema tão sério que acaba potencializando a violência de fora das cadeias. O senhor fala na retirada de algumas imunidades. Esse é um ponto extremamente polêmico porque ele atinge uma classe privilegiada, né, professor? Falando, aqui eu não estou falando necessariamente de imunidade processual, né? Eu estou falando assim de uma certa blindagem, né, que alguns agentes, inclusive por imunidades processuais. Né? Mas o reflexo que a gente tem hoje, né, essa população, nossa população carcerária é uma população
jovem pobre. Né? Nós estamos encarcerando a nossa juventude pobre. Um processo que começa lá, né, que também é um discurso muito ouvido, mas que não bate muito com a realidade. Começa lá com as internações dos adolescentes infratores e que estabelece uma carreira, né, que a gente chama em criminologia uma carreira criminal, com um processo de né, e de retroalimentação do sistema. Né? A nossa população é uma população carcerária jovem, né, pobre, né, e que tem carências em termos econômicos e sociais muito fortes. Né? É claro que cada vez mais, e sobretudo no âmbito da Justiça Federal, nós temos, né, processos, né, de crimes de sonegação fiscal, de evasão de divisas. Esses processos geram, sim, condenações, mas não num número tão expressivo quanto. Assim, o meu discurso não é no sentido de simplesmente tornar a justiça em relação aos crimes de colarinho branco, né, tão draconiana quanto a justiça dos crimes patrimoniais contra o patrimônio privado. Né? Eu acho que a gente está precisando encontrar um ponto de equilíbrio, né, que permita efetivamente que, sem cair numa impunidade grande, até porque não é o caso, não. Seria impossível sustentar no Brasil que haja impunidade hoje, mas que se consiga, né, efetivamente aprimorar o sistema de forma que aqueles grandes danos à população sejam efetivamente punidos, né, e que, sobretudo, as pessoas saibam disso, né, que se comunique isso, porque muitas vezes nós temos condenações que não chegam aos ouvidos da população, e daí isso gera esse sentimento de impunidade em relação aos agentes políticos, a grandes empresários, né, e que efetivamente a gente consiga sustentar o sistema em termos de que a prisão seja efetivamente resguardada para casos excepcionais. Professor Salo, duas questões. O sistema de progressão de penas, o seu atual sistema, e também a proposta, né, que está no Senado do novo Código de Processo Penal. A gente conversa sobre esses dois temas depois do intervalo no programa desta semana aqui pela UPF TV. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa desta semana, conversando com o professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Salo de Carvalho. Professor Salo, há muitas críticas com relação ao sistema de progressão de penas no Brasil. Eu acho que daí a gente tem que entender um pouco o contexto histórico em que esse modelo foi proposto. Né? Efetivamente, ninguém está satisfeito com o sistema progressivo. Né? Desde os mais liberais, né, até aqueles atores do processo, atores sociais, digamos assim, mais punitivistas. Né? Esse sistema ele foi criado em 84, né, dentro de um conjunto de medidas que possibilitaria o quê? Que o preso, né, condenado a um regime mais grave, conforme ele fosse dando resposta a um programa de tratamento penal, esse sistema fosse se flexibilizando. Outra questão que é interessante também, que não chega muito na grande mídia, é que esse sistema ele não é só progressivo. Né? O nosso sistema ele é regressivo também. Ele é um sistema que se flexibiliza, mas que também se enrijece. Né? É um sistema totalmente elástico, né? Que possibilita aquele preso, né, que não responde, né, disciplinarmente ou não responde bem ao tratamento penal que seria estabelecido por um corpo interdisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, né, e gradualmente retomando a liberdade, é um sistema também que pune internamente as pessoas que não têm um bom comportamento e estabelece a regressão de regime. Né? É um sistema que não é só progressivo, ele é regressivo também. Tanto é que o número de regressões de regime ele não é tão alto quanto o número de progressões, mas é muito similar. Né? Então, na realidade, o que se discute cada vez mais é a própria viabilidade de um sistema progressivo, regressivo,
dentro de uma estrutura carcerária como a nossa, né? Então, muitas vezes, o sistema, ele acaba, essa ideia de um sistema progressivo, mais humanitário, ele acaba padecendo por força de uma inabilidade política dos nossos atores e gestores da administração em efetivamente dar as condições materiais para que ele funcione, né? Não que isso, eu não sou um defensor do fim do sistema progressivo, né? Eu acho que ele cumpre importantes papéis, né? Porém, a gente só teria condições efetivamente de uma implementação razoável se nós tivéssemos, no mínimo, uma infraestrutura mínima de aplicação. Qual seria o modelo, professor? Existe um modelo ideal, um modelo que pode ser seguido? Existem várias propostas e vários modelos, né? Assim, a minha tese principal em relação a um sistema carcerário, né, para a atualidade, né, eu penso que seria possível pensar num fim de um sistema progressivo desde que nós tivéssemos uma diminuição das penas, né? Isso pode soar um pouco estranho para o ouvinte, né, que não é letrado nessa questão prisional. Nós temos limites de pena no Brasil que beiram os 30 anos. Né? E nós temos um sistema de progressão que se flexibiliza a partir de um sexto, um terço, metade, 2/3, dependendo das condições, né? Haveria uma possibilidade, né, de um cumprimento maior de penas, desde que o teto das penas chegasse a, digamos, 20 anos, 15 anos, ou algum valor nesses termos. E aí ele ficaria efetivamente esse tempo ou se aproximaria muito disso? Claro, a minha ideia nesse aspecto é uma ideia que se aproxima de um professor italiano que eu estudei e que baseia o meu pensamento teórico, né, de uma diminuição das penas, mas com uma diminuição também da flexibilização dessas penas. Porque a flexibilização das penas, ela não causa problemas tão somente para a sociedade, no sentido de imaginar que aquele sujeito que foi condenado a 6, 10 anos, ficou 1 ou 2 anos e já está em liberdade. E isso gerando uma sensação de impunidade. Gera também problemas para o preso, porque essa flexibilização ela não se dá com critérios objetivos, né? Tem toda a discussão sobre os laudos, né, sobre a questão do comportamento carcerário. Então, efetivamente, acho que haveria a possibilidade de pensar num sistema em que nós tivéssemos penas não tão longas como nós temos, mas que as pessoas cumprissem, né, essas penas de forma com maior tempo e que as flexibilizações ocorressem com critérios objetivos. Ou seja, seria a certeza do cumprimento, porque hoje existem penas que são só espetaculares. Né? Exatamente. Né? A gente perderia essa ideia que se tem de uma pena meramente simbólica. Né? 100 anos, por exemplo. Exatamente, que se sabe que isso é inviável. Né? Em alguns estados dos Estados Unidos, né, há modelos nesse sentido, né, que eu acho interessante, né, não são os estados que adotam, por exemplo, 3 strikes, que são modelos, né, e muito menos os que adotam pena de morte ou pena de prisão perpétua, né, mas que ao longo do tempo se deram conta dos problemas que esse regime correcional criou e que trabalham com penas que possam ser efetivamente cumpridas. Né? Tanto que a gente vê, em determinados casos, penas de 1 mês de prisão, 2 meses de prisão, algumas semanas de prisão, né, correlatam um sistema de penas alternativas também, mas que se dê uma resposta, né, que seja uma resposta razoável para o tipo de delito que houve a condenação, para que a sociedade se sinta segura em termos de que as instituições estão funcionando, né, que a pena não gere um sentimento, né, de que efetivamente não são cumpridas, né, e que efetivamente o sujeito que vai cumprir, isso é uma garantia para o sujeito que vai cumprir também, que ele saiba que depois de tanto tempo ele vai progredir de regime ou que depois de tanto tempo ele efetivamente já cumpriu a sua pena. Professor Salo, o Código de Processo Penal está no Senado, passou na Câmara, né, tem pontos polêmicos e não tem assim uma previsão concreta de quando ele vai ser aprovado no Senado. Isso é uma incógnita, né? No Congresso é... Infelizmente, não. A pauta do Congresso, como a gente sabe, ela
ela se move... do humor político. Depende, é humor político, é ano eleitoral, enfim, né, a gente sabe como funciona. O que eu acho é o seguinte, o código, ele foi muito bem pensado, né, por uma comissão de juristas bastante competente, né. Logicamente que não agrada a todos, né, tem pontos muito polêmicos, e esses pontos polêmicos é que efetivamente tem emperrado, né, por exemplo, um acordo de lideranças que possibilitaria a sua aprovação. Dentre os pontos polêmicos, me parece que o mais caro a essa reforma é o chamado juiz de garantias, que seria um juiz que atuaria só na fase de investigação, para deferimento de prisões, de mandados de busca e apreensão, né, esse talvez seja o ponto principal que impede que efetivamente se vote. Em questão da colocação desse juiz de garantias do ponto de vista prático? Isso eu acho que bate muito com interesses, né, sobretudo da Associação dos Delegados de Polícia, né, se sentiram um pouco desprestigiados com a figura de um juiz, né, só para aquelas medidas, né, e atuando só na fase do inquérito, né, mas o discurso que se ouve muito é de que não haveria estrutura possível para que em determinadas comarcas nós tivéssemos dois juízes, um só para a fase preliminar e outro para a fase processual. Mas aí esse é um pouco o reflexo dos problemas das nossas reformas, né? Porque as reformas legislativas, né, aumentar a pena é muito fácil, como a gente tem visto nos últimos 15 anos. Nós passamos aumentando penas para dar uma resposta a essa sensação de impunidade e a gente nunca investiu em presídio, né? Então, reformas que mudam só penas e que dão uma resposta imediata, mas que sem investimento, né, elas são politicamente muito fáceis de serem feitas, né? Agora, uma reforma séria, que implica investimento, que implica em contratação, em concursos para juízes, né, que implica em novas instalações, né, são reformas que devem ser efetivamente as reformas a serem feitas, reformas sérias, mas que acabam emperrando, né, nessa, aspas, vontade política ou não de mudança. Pois não. Professor Saulo, quero agradecer muito a sua presença, o senhor poder trazer a sua colaboração para os nossos telespectadores da UPF TV. Obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço. No programa dessa semana, nós conversamos com o professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Saulo de Carvalho. Na próxima semana, a gente vai estar de volta aqui na UPF TV, tratando de um outro tema, já que este canal tem um compromisso com a cidadania. Obrigado também pela sua audiência e até lá.